Olá, pessoal. Chegamos a mais um período de declaração de imposto de renda à pessoa física. A gente já tem um curso completo aqui na plataforma e hoje eu vim aqui para mostrar o que mudou e relembrar qual é a obrigatoriedade, e quem precisa declarar, tá? Esse curso que a gente já tem, ele realmente tem todos os detalhes que você precisa saber. Já adiantando, não há muitas mudanças entre um ano e outro e entre o programa de cada ano. Então, você pode entrar lá nesse curso, entender melhor cada campo de preenchimento, qual é a obrigatoriedade, como é calculado o imposto. Eu falo exatamente tudo, tá? Hoje aqui vai ser um bate-papo mais rápido, só para dar uma revisada mesmo, e depois a gente vai fazer um tour no programa para poder vocês verem que o de 2025 de fato é muito parecido com o de 2024, pouquíssimas mudanças foram feitas esse ano, tá bom? Então vamos começar aqui. Vamos falar das obrigatoriedades. Então, eu vou listar aqui uma a uma para vocês, tá? Todas as pessoas que se enquadrarem nesses tópicos, ela tem que fazer a declaração do imposto de renda. Se não fizer a declaração, vai estar sujeito à multa, que a multa mínima é de R$ 165,74, ok? Então, vamos começar aqui. Primeiro, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 33.888. Então, o que são os rendimentos tributáveis? É aquilo que a Receita Federal entende como renda e que ela não te isenta. Então, por exemplo, se você trabalha de CLT, seu rendimento de CLT é tributável. Se você é um MEI, e, obviamente, o MEI é um microempreendedor individual, só que o microempreendedor individual, ele tem a parte dele como pessoa física, né? O lucro da pessoa física, ele vive disso. Se esse lucro da pessoa física, que não seja a parte isenta, ele também é tributável, tá? Que não seja a parte lá presumida. Recebimento de aluguéis, todo o dinheiro que você recebe. Se você é contador e você faz declaração de imposto de renda para outras pessoas físicas, você tem que declarar. Se você recebe algum dinheiro do exterior, todo tipo de valor que venha até você, que ele não seja isentado de alguma forma, é um rendimento tributável. Então, se você soma esses valores durante o ano e ultrapassa esses 33.888, você precisa fazer a declaração do imposto de renda. O segundo aqui, a gente tem quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Então, aqui tem uns exemplos: FGTS, indenização trabalhista, pensão alimentícia. Se a pessoa ela é isento por ter doença grave, mas recebeu também acima de 200 mil, ou seja, todos esses tipos de isento que não tributam e somam 200 mil, você também tem que declarar. Você pode não ter que pagar, mas a Receita Federal quer que você diga que você recebeu aquele valor que é isento, mas que é um valor significante, ok? Sobre atividade rural, quem recebeu acima de 169.440. Na atividade rural também, quando você apura um prejuízo, você pode se compensar isso nos anos seguintes. Então, se você tem uma atividade rural e nos anos anteriores você teve prejuízo, e aí esse ano você teve lucro e você quer compensar parte desse lucro com prejuízo anterior, você vai precisar fazer essa declaração para poder fazer essa apuração também, tá? A pessoa que teve ganho de capital na venda de bens ou direitos em qualquer valor durante qualquer período do ano, ele vai precisar declarar. Então, ganho de capital é toda vez que você comprou um item por um valor e vendeu por um preço maior, tá? Então, essa diferença de ganho é o ganho de capital, que ela é tributada pelo imposto de renda. E aí, por exemplo, você tem um imóvel de R$ 700.000 e você vendeu esse imóvel por 1 milhão, esses R$ 300.000, eles estão sujeitos ao imposto de renda e tem que fazer ganho de capital. Importante ressaltar aqui que o ganho de capital, ele é apurado no mês que a pessoa recebe o pagamento. Então, se a pessoa, por exemplo, vendeu a casa em maio do ano passado, existe um programa para apurar esse ganho de capital, ver quanto de imposto tem que pagar, e aí você vai fazer essa apuração nesse programa. Quando chegar na época do imposto de renda, você vai importar a informação desse programa para o programa
do imposto de renda. Isso também a gente fala lá no nosso curso, tem uma parte só de ganho de capital, mostrando dentro do programa do ganho de capital como importar dentro da DIRPF, tá? Realizou vendas com incidência de imposto em bolsa de valores de mercadoria de futuros e assemelhadas, cuja soma total foi acima de 40 mil. Vejam bem aqui que aqui é o valor da venda, tá? Não é o valor do ganho, ok? Realizou qualquer venda em bolsa de valores com apuração ou ganho líquido em operação de day trade. Realizou venda de ações em operações comuns na bolsa de valores com apuração de ganho líquido, cuja soma total das vendas em algum mês do ano anterior tenha sido acima de 20 mil reais. Tinha posse ou propriedade de bens no valor total de 800 mil, então às vezes a pessoa não tem renda, recebeu um bem por herança que vale 1 milhão, por exemplo, e ela acha que não precisa declarar porque ela não tem renda. Mas se ela tem mais de 800 mil em bens, ela precisa declarar, tá? Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e permaneceu assim até 31 de dezembro. Ou seja, se você é estrangeiro ou você era brasileiro e tinha dado saída definitiva do país e voltou no ano de 2024, você também precisa declarar. Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física. Isso são regras novas que passaram a entrar esse ano. Teve a titularidade de trust em 31 de dezembro. Optou pela isenção de imposto de renda incidente sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país no prazo de 180 dias, contado na celebração do contrato de venda. Então, o que vai acontecer aqui? Então, nesse mesmo exemplo que eu dei, que você adquiriu um imóvel de 700 mil e vai vender por 1 milhão, por exemplo, teoricamente teria aí um ganho de capital de 300 mil. Sendo que se você está informando que em menos de 6 meses você vendeu isso por 1 milhão e você vai comprar um outro imóvel que vai ser maior que 1 milhão, você também tem uma isenção, né? Porque não vai ser um ganho de capital, você vai utilizar isso para adquirir um novo imóvel. Então, você tem essa isenção, mas mesmo assim você precisa declarar. Então, de qualquer forma, quando tem o ganho de capital, você tem que fazer a declaração do ganho de capital e declarar no imposto de renda, independente do que tenha acontecido, tá? Optou por atualizar a valor de mercado dos bens e direitos no exterior, teve rendimentos de aplicações financeiras ou de lucros e dividendos de entidades controladas, ambas no exterior. A gente tem aí uma nova legislação que entrou agora em 2024, que ela é referente exclusivamente a bens no exterior. Então, o imposto de renda, ele está moldado para receber esse tipo de declaração também, tá bom? Sobre os prazos desse ano, ele se iniciou dia 17 de março e ele vai até 30 de maio desse ano. Os pagamentos dos lotes, como a gente já sabe, o lote ele tem ordens de pagamento, né? Tem ordem de prioridade que eu já vou mostrar para vocês. Mas esse ano a gente vai ter aqui 5 lotes, sendo o primeiro em 30 de maio e o último em 30 de setembro, sendo uma vez por mês cada lote, ok? E aí, como que são pagos esses lotes? A gente tem aqui a lista de prioridades. Primeiro, são os idosos acima de 80. Depois, os acima de 60, pessoas com deficiência e pessoas com doença grave. Terceiro, pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Quarto, pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e que optaram por receber a restituição por Pix. E o quinto é que não tenha feito os dois simultaneamente, mas que tenha feito um dos dois. Ou fez a pré-preenchida, ou escolheu o Pix.
E aí, depois de todas essas prioridades, começa a entrar por ordem de entrega. Então, quanto antes você entregar, mais rápido você recebe. Se você não está em nenhuma dessas prioridades aqui, tá? Por experiência própria, como as pessoas tendem a demorar um pouquinho para entregar, às vezes, eu, por exemplo, eu não, obviamente, eu não sou uma idosa, não, minha renda não é o magistério, não tenho doença grave, não tenho deficiência. Eu entraria na prioridade ali de restituição por Pix ou declaração pré-preenchida. Na verdade, eu faço as duas, né? É, esse é o primeiro ano que as duas simultâneas ela está com prioridade maior do que quem opta por uma ou outra. Mas nos outros anos que eu fiz isso, eu recebi no primeiro lote. E, teoricamente, o primeiro lote só entraria ali os idosos e pessoas com doença. Então, depende do número de contribuintes que está entregando, porque às vezes tem idosos, mas deixa para entregar no último dia. E como o último dia é o primeiro lote, eles têm uma data de corte ali para poder pagar as pessoas, tá bom?